Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Você que trouxe Bíblia, abre em Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32. Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Efésios fica entre Gálatas e Filipenses. Você vai ali, você está com dificuldade, tem Bíblia, pede cola para o irmão do lado, pede para ele te ajudar a encontrar, e a gente vai ler a palavra de Deus juntos. Alô, pastor! Opa! Está escuro aqui? O que está acontecendo? Hã? Ah, para ligar, dá uma aumentada na luz aí, isso, está muito escuro. Tá bom? Para a gente ler a Bíblia aqui. O problema, ele já vai arrumar, gente, aqui, a luz é aqui atrás, então até o irmão chegar ali, demora um pouquinho. Bom, ou alguém vem aqui e... Aê, valeu. Tá bom, vamos ler. Antes que desliguem, vai. Vamos lá, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais no novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Levanta suas duas mãos para o céu, vamos fazer a nossa declaração de fé. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus vai falar contigo hoje, amém. Bom, semana passada começamos a estudar esse texto, e o título da mensagem, eu vou continuar hoje, é roupa velha. Roupa velha. E no versículo 22, a Bíblia vai falar exatamente sobre isso, sobre roupa velha, que a gente tem que se despojar das roupas do velho homem e se revestir das roupas que o Espírito nos dá. E lendo esse texto, eu lembrei dos armários de casa. Eu creio que todo mundo aqui tem no armário de casa a roupa velha, né? Aquele sapato que já está esgarçado, destruído, detonado, mas você usa de novo, não tem coragem de pôr para fora, porque parece que ele laceia melhor no pé. É aquela camisa ou aquela blusa que não te serve mais,
Mas você não tira do armário porque você fala, um dia eu vou emagrecer e vai caber de novo. Quem não faz isso aqui? Eu tenho. Casei, né? A gente casa, é impressionante. Não sei o que acontece. Depois que casa, engorda, né? Estou sendo bem tratado, é isso. E aí a gente tem lá a roupa. E aquela camiseta desbotada, aquela blusa que está esgarçada, mas está lá dentro do armário, porque você lembra de coisas boas da vida, você tem esse apego e é difícil deixar de lado. E eu falei sobre isso semana passada, que todos nós temos roupa velha guardada no armário em casa. Mas a Bíblia vai nos apresentar aqui nesse texto uma realidade espiritual. Os guarda-roupas da vida, nós também deixamos às vezes lá no fundo da prateleira, uma roupa velha, a roupa do velho homem, que são os pecadinhos de estimação. E por vezes, nós nos recorremos a esses armários, abrimos, pegamos a roupa do velho homem, vestimos e agimos como agíamos antes de conhecer Jesus. Fazemos o que fazíamos antes de ter o nosso encontro com o Senhor. Roupa velha. E falei aqui de Lutero, né, que eu gosto de uma citação de Lutero, que ele fala: eu tentei afogar o velho homem e descobri que o desgraçado sabe nadar. E é uma realidade isso. Eu creio que todos nós que tivemos um encontro com Jesus, vamos lidar com esse conflito, né, com um velho homem. Quem lida com esse problema aqui, levanta a mão para eu ver. Isso. Meu irmão, se você é crente e levantou a mão, pode levantar, que você é pecador, que nem eu. Levanta aí, deixa eu ver. Todo mundo lida com isso. Eu expliquei também que essa roupa velha é como a mortalha. Quem lembra o que era mortalha aqui? Você lembra? Não? A mortalha é a roupa que veste defunto. E quando em João 11, Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele abre o sepulcro, manda abrirem o sepulcro, e ele diz: desatai-o, tirem a mortalha, a roupa que cobria o defunto. Lázaro estava cheirando mal, já estava em decomposição, já estava o corpo dele em decomposição, 3, 4 dias. Imagina aquela roupa melecada, tá? Que estava no defunto, e Jesus manda tirar e depois ressuscita Lázaro. A roupa velha que a gente guarda no armário da vida é como a mortalha, mal cheirosa, fedida, tá? Que tem a ver com um velho homem que já devia ter morrido, já morreu, mas ficou a mortalha dentro do armário. Hoje eu quero te desafiar a tirar a mortalha, a roupa velha de dentro do armário da vida, em nome de Jesus. Quem quer fazer isso? Aleluia. Semana passada eu falei os motivos que nos levam a recorrer ao velho homem. Não vou pregar de novo essa mensagem. Hoje eu vou pregar alguns trajes que a Bíblia nos apresenta aqui, algumas roupas do velho homem que são pecados listados aqui nesse texto e que está lá no teu e no meu armário também. E hoje a gente vai jogar fora, confessar pecado, pedir perdão para Deus, vai ver transformação em nome de Jesus. Quem quer isso? Eu quero. O primeiro traje que a Bíblia nos apresenta aqui nesse texto, o primeiro traje que nós podemos encontrar no guarda-roupa da vida, que representa o velho homem, é a antiga maneira de usar as palavras. A antiga maneira de usar as palavras. Põe a mão na sua boca, assim, rapidinho. Fala. É difícil falar com a mão na boca, né? Senhor, pode afastar um pouquinho? Me ajuda a usar bem as palavras. Senhor, purifica a minha boca. Em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar que Deus leva a sério o que sai da nossa boca. Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz que a nossa religião é vã, ou seja, não tem valor algum se não soubermos controlar a nossa língua. Olha que forte isso. A tua religião é vã se você não sabe controlar a sua língua. Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você está falando do quê? Você só fala em grana? Você só fala em dinheiro? Conquista profissional? Teu coração está cheio disso. Só fala de sexo? Só fala de mulher? Teu coração está cheio disso. E a Bíblia, se você parar para pensar,
que você conversou nessa última semana, você vai ver indícios do que o teu coração está cheio. O coração está cheio de Deus, dos valores de Deus, ou mais ou menos. Mateus 12, 36 e 37, a Bíblia diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus leva tão sério o que sai da nossa boca, que a gente vai prestar contas no dia do juízo de tudo o que dissemos e falamos. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que funciona isso. Tem um monte de anjinho, né, registrando os livros assim, falou isso, eles vão abrir sessão e tal. Não, eu não creio que vai ser assim. Mas a Bíblia diz que a gente vai prestar contas ao Senhor por aquilo que dizemos. É por isso que Tiago 1, versículo 19 diz assim: seja o homem pronto para ouvir e tardio para falar. Você fala demais, irmão, você vai pecar. Tem uma probabilidade grande de você vestir a roupa do velho homem. Eu aprendi isso quando era criança. Ser tardio para falar, né, pronto para ouvir. Eu era pequenininho, e eu não sei como é na sua casa, como é que a sua mãe ensinou o valor da disciplina, mas lá na minha casa, ela punha a varinha em cima da geladeira. Era um símbolo da justiça. E era um negócio meio criminoso, assim, não. Porque a gente ia escolher a varinha junto, ela ia na árvore para tirar, ó, com espia, era para símbolo da justiça. Está na Bíblia isso, né? Para a gente fazer assim. E aí quando eu aprontava alguma coisa, a mãe falava: filho, olha a varinha. Aí eu ficava quietinho. Aí aprontava de novo, a mãe: filho, olha a varinha. Mas eu não sei, criança parece que gosta de sofrer, né? Você tem que testar o limite. Não basta. Aí um dia a mãe: olha a varinha. E eu não dei bola, continuei aprontando. Ela: olha a varinha. Eu continuei, ela falou: bom, agora vou ter que bater. Aí ela, com medo, nunca tinha usado assim para me machucar, foi devagarinho, baixou minha calça. Não pensa muito nisso, não é legal. E foi lá e me deu umas varadinhas assim, com jeitinho, para não machucar. Aí ela bateu. O burro da criança, eu mesmo, virei para ela e falei: não doeu. Cara, eu nunca mais esqueci daquela sua, marcou a justiça. A Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar. Você vai sofrer as consequências se você não aprender essa lição. E aqui nesse texto, a Bíblia vai nos falar a respeito de alguns pecados de palavra. Pecados que representam a roupa do velho homem e que nós cometemos, e aqui estão listadas. Nesse texto, em Efésios 4, 29, a Bíblia diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Efésios 5, 4, que é a continuação do texto: não haja obscenidades. Deixa eu só falar, palavra torpe, né? O que é isso? É palavrão, irmão, tá? Palavrão, é simples assim, tá? Palavra chula. Chula é coisa de velho, né? Eu estou velho mesmo. Torpe, chula, palavrão, tá? Efésios 5,4: não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. A Bíblia vai nos ensinar aqui que a roupa do velho homem, esse traje, essa antiga maneira de falar, muitas vezes ela é evidenciada nas nossas vidas através de palavras imorais. Palavras imorais. E eu acho interessante porque é um processo na nossa vida. Essa questão do palavrão, das piadas sujas, né, da rodinha que você acaba indo. E é engraçado. Quando a gente se converte, essas coisas começam a incomodar. Você ia antes, falava, fazia piada, estava no meio, mas à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai se incomodando com aquilo, porque é roupa do velho homem. E é engraçado na igreja às vezes, alguns casos que acontecem com o irmão que está se convertendo, está nesse processo, ele está tirando a roupa do velho homem ainda. Eu nunca vou esquecer de um jovem que eu fiz o casamento dele, figuraça, estava discipulando o irmão,
Ele era um querido, aquele cara que falava no discipulado, abraçava, chorava, confessava pecado. Aí eu lembro, logo no começo do discipulado, ele veio para mim e falou: Michel, o Espírito Santo de Deus está me incomodando porque eu estou em pecado. Eu falei: mas o que aconteceu, querido? Ele falou: não, eu vivo com a minha namorada, a gente mora junto, mas a gente não é casado. Está errado isso, né? Eu falei: tá, irmão. E a gente foi estudando. Ele fez um compromisso com Deus que não ia ter relações com ela, moravam juntos até casar. E aí casou rápido, lógico, né? E combinou comigo e tal. E eu fui fazer o casamento. E foi muito legal. Cheguei na festa, preguei e tal, né? Fiz a cerimônia. Quando terminou a cerimônia, tem aquele momento que o pastor dá a Bíblia branca, né? E eu falei: cara, você é o sacerdote desse lar. Deus vai te usar e tal, a tua responsabilidade, fazer a tua família seguir os valores. E eu entreguei a Bíblia branca para ele. Cara, ele ficou emocionado. Aí eu tinha feito uma dedicatória. Terminou o casamento, abracei, fui lá tirar foto com ele. Ele pegou a Bíblia branca, olhou para mim assim: pastor. Aí soltou um palavrão, não vou dizer aqui, né? Tá, que presente massa você me deu. E eu ri com ele, né? Crente novinho, aprendendo. E eu achei um barato, porque ele está ali no processo, foi super sincero. Naquela hora eu não constrangi, não falei para ele: cara, não é assim. Então, depois no discipulado que a gente fazia, irmão, lembra da Bíblia? Ele: lembra. Você lembra o que você falou para mim? Ele: não. Eu contei para ele, e a gente conversou. E a gente vai viver assim. É o irmão que está se convertendo, vai soltar um palavrão no futebol, o outro. E a gente, com amor, na hora certa, vai ensinando. Mas cuidado, porque isso representa o velho homem. Às vezes você já é crente velho, já sabe que é errado, mas às vezes, quando você vê você que está na rodinha de piada suja, você que está falando que não deve, meu irmão, isso é mortalha dentro do armário da vida, e Deus está falando: joga fora. Eu fico tão chateado quando eu vou, constrangido, quando eu saio com um irmão que é crente, ele conta uma piada maliciosa, brincando, falando coisa que não deve. Isso é roupa do velho homem. Olha para o irmão que está do teu lado aí: tira a roupa do velho homem, irmãos. Em nome de Jesus, joga fora esse negócio. Outro pecado: palavras de maledicência. Ixi, essa é feia. Efésios 4:29 diz assim: fale apenas, presta atenção, fale apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Quantas vezes a gente cai nesse pecado, veste essa roupa? Eu lembro que lá em casa era engraçado. Quando a gente começava a falar de alguém, ou meu pai tinha uma situação lá que o irmão tinha feito alguma coisa, a gente perguntava para ele: o que aconteceu? Conta. Ele só falava assim: não edifica. Aí, não edifica. A gente sabia que era para mudar de assunto. O pastor Marcílio, eu achava engraçado que era assim: que eu estava entrando numa papo, começava a falar do outro, ele falava assim, falando em flores, e mudava de assunto. Eu achava engraçado. Era o jeito dele de tirar o foco da conversa. Mas às vezes a gente está lá na rodinha e começa a malhar o irmão. E aí a gente também solta umas lá. E quando a gente vê, já está falando do outro e daquele. Isso é roupa do velho homem, irmão. Às vezes eu fico triste porque termina o culto domingo, sábado, a gente vai para casa e na hora do almoço a gente detona tanta gente. E o irmão está lá, acabou de sair do culto, está falando mal do pastor, do irmão, roupa do velho homem. E sabe, hoje tem uma maledicência moderna, não é só o que a gente fala, é o que a gente tecla. Eita lugar que a gente vê tanto pecado quanto o Facebook. Quanto velho homem aparece naquele negócio? Jesus amado. Tem hora que eu já entro exorcizando: Senhor, em nome de Jesus, esse capeta que está aqui, sai agora. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Me ouve agora, um conselho de pastor que te ama. Eu preciso falar isso. Usa bem teu Facebook, querido. Cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você diz. Às vezes você está até bem intencionado,
Mas se você vai colocar algo que vai gerar conflito, contradição, briga, discórdia, não posta, é velho homem. Mas pastor, era uma ideia boa. Irmão, Facebook não é lugar da gente lavar roupa suja. E vou te dizer o que acontece. O cara escreve uma besteira lá. O que acontece comigo, tá? Aí vem uma ira santa, né? Que absurdo esse pecador miserável está colocando aqui. E aí a gente, né, tem a tendência de responder. Para mim começa a coçar o dedo assim. Mas eu já matei esse velho homem há alguns anos. Depois eu vou contar como. Aí você vai lá e responde. Mas quando a gente está com raiva, a gente não responde em amor. A gente coloca, mas deixa uma lasquinha assim, vai um pouquinho mais do que deve. Aí o outro, né, sempre tem um apaziguador e o que gosta de pôr lenha na fogueira. Né? Aí chega um que gosta de pôr o apaziguador, e daí vem o que põe lenha na fogueira e o cara arrebenta. Já detona. E daí vira uma guerra. Um assunto que era teu, do irmão, mais 5, sei lá quem, vira do mundo. E eu vejo a gente sendo envergonhado na internet, porque eu vejo muita gente que não é da igreja olhando as discussões dos crentes no Facebook, falando, isso é povo de Deus? Isso é crente? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A melhor resposta que você pode dar para algumas situações, alguns argumentos, é o silêncio. É o silêncio. É o desprezo. Nem vale a pena comentar. Tá? É verdade. Porque senão, eu lembro que no colégio, quando tinha briga, né? Sempre tinha os caras que chegavam ali dizendo, queremos sangue. Não tinha isso. E eu tinha um amigo que dizia que o amigo de verdade não é o que aparta a briga, mas é o que chega dando voadora, né? E o outro lá vai tomar as suas dores, vai começar a dar voadora em todo mundo, e aí já foi, irmão, já era. E aí a gente perdeu o controle. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, o irmão fez errado. Você conhece ele? Pega o telefone, liga para ele. Fala, irmão, olha o que você postou lá. Pode dar essa conotação. Fala em amor. Eu lembro que eu tive uma situação assim, que eu estava fazendo uma campanha aqui na igreja, o cara entendeu errado e foi lá no Facebook e largou o braço. E eu fiquei com uma raiva. Eu não tinha matado esse homem aí, só tinha tirado essa roupa. Aí fui lá e respondi. Tentei ser amoroso, assim e tal. Mas as pessoas entenderam mal. Eu tenho algumas pessoas que me seguem no Facebook. Meu irmão, virou uma guerra. Gente me defendendo, outro falando, e outro, virou uma briga. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí, peguei o telefone e liguei para o cara. Irmão, me perdoa. Eu quis dizer isso. Pastor, você falou um negócio, eu entendi assim, assim, errado, por isso que eu coloquei. Falei, vamos tirar nós dois? Vamos, me perdoa, pastor, você me batizou. Eu me converti lá no culto que estava pregando. Me perdoa. Irmão, fica de boa. Tá. Aí a outra que tinha tomado as dores que eu conheci, eu liguei também. Só que daí para ligar para 100 fica difícil, né? Mas os dois aí que tinham feito lá, tiramos. E nas conversas não era nada daquilo. O cara entendeu errado, se machucou. Falei, gente, que bobeira. Daí naquele dia em diante eu fiz um compromisso. Eu não brigo no Facebook. Eu não discuto no Facebook. Se eu não concordo, eu conheço, eu pego o telefone e ligo. Eu queria te desafiar a fazer isso. Quando se comprometem a agir assim, diante de situações que aparecem, porque você não quer envergonhar o nome de Cristo. Levanta a mão aqui. Cara, que bênção. Levanta para eu ver mais uma vez. Ai, ai, ai. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Vamos exorcizar. Olha, fecha teus olhos e fala, Senhor Jesus, eu repreendo a maledicência. Em nome de Jesus, me ajuda a ter um bom procedimento, usando o meu Facebook. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, às vezes a gente fala na hora que não é para falar. Não é só no Facebook que não é lugar de discussão. Tem gente que vai para a célula para meter a boca nos outros. Reunião de oração. Aí começa, maledicência. Ou então começa a discutir teologia na célula, olha que benção. Aí começa aquela polêmica, um brigando com o outro, e aquela confusão danada. Aí eu fui numa célula esses tempos, os caras estavam discutindo na célula calvinismo e armenianismo.
Aí rolou uma discussão, terminou, o cara veio, pastor, você tem que ir lá no púlpito, se posicionar sobre esse assunto. Aí eu falei assim para ele, meu irmão, eu não entendo muito esse assunto, eu já li alguma, mas eu não entendo, mas me explica o que você entende. Aí ele começou a explicar, me explica o arminianismo. Aí ele começou, não, porque o livre-arbítrio e não sei o quê, e falou. Eu falei, irmão, só parando, quem falou do livre-arbítrio foi Pelágio, não foi Armínio. Mas ele não acreditava na predestinação. Não, Armínio era discípulo de Calvino, ele acreditava na predestinação, irmão. Mas como assim? Eu falei, cara, em vez de a gente ficar se degradando por aquilo que a gente não sabe, não é melhor a gente ficar quieto? Vou dizer, eu tive o privilégio de conversar com um pastor que era doutor em teologia, lia a Bíblia no hebraico direto. Eu fui perguntar esse assunto para ele, ele falou, Michel, tem coisas que são mistérios de Deus. Eu falei, mas pastor, me dá uma explicação. Mistério. Sabe por quê, Michel? Deus é muito maior que a nossa capacidade de entendê-lo. Aí eu, opa, Deus, meu irmão, graças a Deus, eu sirvo um Senhor que é maior do que a minha capacidade de entendê-lo, porque Ele é todo poderoso, Ele é imenso, Ele é infinito, louvado seja Deus. Se você pegar minha Bíblia, tem um monte de ponto de interrogação nela, porque eu leio os negócios e eu não entendo, não sei se acontece com você, você entende tudo, mas eu não entendo, aí eu ponho um ponto de interrogação, aí eu ponho outro, às vezes com o tempo eu leio aquele ponto de interrogação, esse aqui eu já entendi, mas sabe, eu creio que vão ter alguns pontos de interrogação, que eu vou morrer e eu não vou tirar da minha Bíblia. Sabe por quê? É uma presunção achar que eu vou entender tudo a respeito de Deus. Eu gosto de Agostinho quando ele fala, tenta pôr o mar dentro de um copo. Vai lá. O cara diz, não dá. Falou, é a mesma coisa tentar colocar Deus dentro da cabeça dos homens. Tem gente que não sabe nem do que está falando, está desviando o irmão que é novo convertido, porque fica pondo besteira. Lá na tua igreja faz apelo, faz isso. Irmão, isso é divisão no corpo de Cristo. E eu tenho orado, em nome de Jesus, que Deus te revele, que trazer divisão na igreja não é bênção. Chega! Isso é orgulho espiritual. Saber dizer não sei é nobre, querido. É nobre. Saber dizer que não entende tudo é sinal de humildade. Agora o cara que é dono da verdade, que está sempre brigando, metendo... Cara, sai fora. É roupa do velho homem isso daí. Quantos concordam? Levanta a mão e diga, eu quero. Me ajuda, Senhor, me livra desse trem, amém? Cuidado, cuidado, não é lugar, você vai na célula, tem um roteiro, irmão, que é a palavra que a gente vai mastigar e aplicar na vida, vai lá, se está rolando essas coisas, procura teu supervisor, se não resolveu, chama o pastor. Célula é lugar de comunhão, de orar uns pelos outros, de abençoar. Olha o que a Bíblia diz em Tito, a Bíblia diz assim, evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez, depois disso rejeita-o. Você chamou uma vez, falou com carinho, falou na segunda, não resolveu? Rejeita, sai de perto, amém? Eu vejo gente que se desviando por coisa que nem entende, porque um camarada que é velho na fé pôs minhoca na cabeça do irmão. Chega isso aqui. Eu às vezes fico bravo. Eu falo, Senhor, chega. Em nome de Jesus. Terceiro, tipo de palavra. A palavra mentirosa. Palavra mentirosa. Efésios 4:25 diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Colossenses 3:9 diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Mentira. Pastor, eu não minto. Será mesmo? Eu creio que muitas vezes a gente mente para acobertar alguma coisa errada que a gente faz. A palavra sincero representa exatamente isso, sincero. Quando eles faziam as esculturas, as obras de arte no passado, aí tinha uma rachadura, estava com defeito, ele passava cera para cobrir.
E aí veio essa palavra, no latim, sincera, sincera. E muitas vezes a gente usa a mentira como um artifício para encobertar aquilo que a gente está fazendo de errado. E eu já vesti essa roupa do velho homem. Pior, já era crente, já era pastor. Sério, verdade. Eu e a Sil, teve uma situação, vou contar aqui, meus pecados, olha só. Teve uma situação que aconteceu dentro de casa, nada demais, e ela falou para mim, falou assim, não fala para ninguém. Falei, beleza, tudo bem. Aí eu estava com os meus pais um dia, e eu não achei que tinha problema comentar o assunto. Aí, a gente começou a conversar sobre o assunto. Um dia, eu estou no telefone, não sei se era com meu pai, com minha mãe, estava conversando, e falando aquilo que ela tinha dito para eu não falar. E ela chegou em casa, abriu a porta, e ouviu eu falando no telefone. E assim, ela é tão maravilhosa, minha mulher, que em vez dela chegar no quarto e falar, o que você está, né? Ela foi lá, voltou no corredor para não me constranger e bateu a porta do armário, mas bum! Eu, opa, tal, peguei e desliguei o telefone. E não me falou nada. Aí passou os dias, a gente fez uma viagem a pregar numa outra cidade. E entramos naquele assunto. E ela virou para mim e falou assim, você não falou nada para ninguém. E eu disse, não falei nada. Aí ela falou, mas nem para os seus pais? Aí eu, não. Eu comentei assim por cima. Ela, Lídio, para, eu não aguento mais, eu ouvi você falando no telefone. E aí tirou sarro, você mentiu para mim e tal, a gente brincou, na hora, tal, deu boa. Quando eu cheguei, à noite, eu fiquei mal. Falei, cara, pode parecer que é uma mentirinha, não é uma coisa séria, mas a minha esposa vai perder a confiança em mim, por causa de uma bobeira. E sabe, às vezes a gente perde a confiança dos outros, por bobeira. É a toalha que você quer esconder, que senão a mulher vai ficar brava, daí você inventa uma história, é assim. E a gente fala tanta mentira. Tem aquele camarada que chega atrasado toda a reunião. Você já viu? Ele tem uma desculpa diferente para todas elas. Ah, foi o trânsito. Ah, eu passei mal. O pneu furou, essa né? Irmão, chega na reunião e fala, eu apertei o soneca. Passou 10 minutos, eu apertei de novo, e de novo eu perdi a hora. É melhor, você tem um problema com pontualidade, resolve. Eu não sei quantos lideram pessoas no ambiente de trabalho. Não tem coisa mais insuportável que você chega na reunião, o cara fez errado. Aí você fala, você fez errado. E aí ele inventa uma história justificativa e põe a culpa no outro. Irmão, é tão mais simples a gente pegar e falar, errei, foi mal. É nobre. É nobre. Eu tinha uma experiência na viagem agora que foi tão especial. A gente estava viajando e eu fui num lugar falar lá em Israel, no Monte Carmelo, e eu contei uma história que aconteceu em Carmelo. Aí quando terminou, o guia veio para mim e me disse, pastor, tal, você contou a história lá do Elias, tá beleza, mas a outra história, aonde que você viu na Bíblia? Eu mostrei para ele, Carmelo. Ele falou, pastor, essa é uma cidade que fica não sei quantos quilômetros daqui. Eu, meu Deus. Aí eu falei, mas não fala nada para ninguém, não precisa. Daí é só você e eu que vamos saber. Mas eu falei errado. Fechei a Bíblia, peguei o microfone, gente, eu ensinei um negócio errado para vocês aqui. E falei. Quando eu terminei de falar, o guia olhou para mim, pegou o microfone e falou, fazem 20 anos que eu trabalho como guia, eu nunca vi um pastor falar que falou um negócio errado, ensinou errado. Eu falei, mas eu ensinei errado. Gente, é tão nobre a gente admitir que erra, que falha, que fala o que não deve. Cuidado com a antiga maneira de falar. Primeiro traje, a antiga maneira de falar. O que você precisa tirar do armário? Tem roupa aí, né? Que Deus já te mostrou. Segundo traje, a antiga maneira de lidar com as emoções. Ixi, essa é dose. De novo eu vou confessar pecado aqui. Jesus. A antiga maneira de lidar com as emoções. Outro tipo de manifestação do velho homem em nossas vidas tem a ver com como lidamos com aquilo que a gente sente. E é por isso que a Bíblia vai dizer, no versículo 26,
quando vocês ficarem irados, não pequem. Né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Jesus amado, essa é difícil. Pastor, ficar bravo, ficar irado é pecado? Não. Mas a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Dependendo como eu lido com a ira, é pecado. Essa semana eu vesti essa roupa pra caramba. Eu não sei você, mas quando eu fico bravo, vem um negócio assim, ó, parece que fermenta dentro, né? Precisa sair. As minhas veias crescem, né? O pessoal sabe, que trabalha comigo. E a semana, infecção na garganta, pegou aqui todo o pescoço, uns gânglios aqui, aquele negócio, sabe como fica latejando? Não era uma dor insuportável, mas constante, aquilo foi me irritando. Já estava irritado, estressado, cheguei na reunião pastoral, terça-feira, tudo bem, o irmão falou lá um negócio de um assunto que eu não gostei, comecei a falar, de repente a veia começou, né, a crescer. Quando eu vi, eu estava tremendo, pegando no copinho, tinha vomitado, um monte de coisa. O Albert estava na minha frente, assim, não era com ele a briga, mas ele foi indo para trás, né? Aí olhou para mim, Michel, eu fiquei com medo, cara. Falei além, estava certo, eu tinha razão que eu estava defendendo, mas o jeito, a maneira, eu irei e pequei. E sabe o que é pior? Eu fiz isso na terça e fiz na quarta de novo. Aí cheguei no elevador, um outro irmão me contou uma história que eu fiquei indignado. Quando eu vi, eu estava no elevador esbravejando e tinha um monte de gente que não tinha nada a ver com o assunto, me olhando assim, assustado. E aí, estava certo que eu estava falando, mas do jeito errado. E eu fiz na quinta, irmãos. Vocês precisam orar mais pelo pastor, está ruim a coisa. Cheguei aqui, um cara tinha combinado comigo, um compromisso que ele ia vir e tal. Não veio, não deu satisfação. Mas eu falei, eu fiquei bravo. Ai, Jesus amado, né? De novo, estava certo, mas eu fiz do jeito errado. Aí eu confessei tudo para si. Ela falou, vai no médico, está muito irritado. Aí fui, tomei uma injeção lá, anti-inflamatório, calmante. Baixou assim, nossa, estou tranquilo, mais ou menos tranquilo, estou melhorando. Mas eu tenho esse impulso, eu tenho que aprender a lidar com a minha ira. Eu não sei você, cuidado. Você está bravo, você tem razão, você está irritado. Eu te falei, irmão, como é que você está fazendo com a ira? Irai-vos, mas não pequeis. Você foi grosso? Você falou além do que devia? Já perdeu toda a razão, irmão. Irai-vos, mas não pequeis. E a Bíblia continua, diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantos são casados aqui? Deixa eu dizer para você, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tudo que a gente não resolve, vai fermentando ali dentro. Aí tem casal que não resolve, a ira vai ficando guardada. Quando dá uma briga, o cara vomita a vida inteira, né? Ou a mulher vomita a vida inteira do que aconteceu. É ira. Eu achei interessante que um médico aqui da igreja falou para mim, eu egoisticamente perdoo as pessoas rápido. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu egoisticamente perdoo as pessoas rápido. Eu achei legal. Porque falou, enquanto eu não perdoo, aquilo fica lá. E daí eu sou grosso em casa, eu brigo, eu faço. Perdoa logo, egoisticamente. É verdade. Eu não sei como é você lida com a ira. Eu brigo no chuveiro, irmão. Verdade. Eu vou lá, falo para o irmão, tudo no chuveiro. Olha que a gente casou um dia assim, eu saí do banho, ela, está tudo bem com você? Eu falei, por quê? Eu ouvi você falando lá um monte no chuveiro. Eu falei, tal. Você estava brigando com fulano de tal. Eu, estava brigando. Era o jeito de descontar a ira. Por quê? Depois que passou, aí eu vou lá, ligo para o irmão, falo com ele, peço perdão, mas não deixa para amanhã, nem depois. Conserta, resolve, senão o velho homem vai aparecer. Irai-vos, mas não pequeis. Outra, versículo 31 diz, livrem-se de toda amargura, indignação. Que a Bíblia vai dizendo que quando a gente não resolve os problemas, isso vai virando um câncer, uma infecção dentro da gente, isso espalha.
e vira o que Hebreus diz, raiz de amargura. A Bíblia diz assim: nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação no meio de vocês. Quando a gente não perdoa, a gente não resolve, aquilo fica guardado, a gente vira uma bomba relógio. Tem muita gente que tem trauma, machucado na vida, que não conseguiu liberar perdão, e o cara, ele vira uma bomba relógio. De repente ele explode, é no futebol, é numa reunião, ele estoura, é o chamado pavio curto, porque tem raiz de amargura no coração. Eu tinha um amigo, um querido, uma benção, mas eu, quando viajava com ele, eu proibia ele de jogar bola comigo, falava, não pode, que você vai dar mau testemunho, porque ele brigava. Mas por quê? Tinha trauma do passado, uma história complicada de vida, que ele não tinha perdoado mãe, não tinha perdoado pai, e aquilo estava tudo guardado, ele era uma bomba relógio. Quando você encostava um pouquinho mais, eles brigavam, batia a boca, chutava tudo, quebrava, batia no irmão, quebrou o braço do irmão. Por quê? Bomba relógio. Meu irmão, você não sabe por que você é assim, tão irado, tão bravo? Tira a raiz de amargura que está no teu coração. Essa raiva que está guardada, que já virou um câncer dentro de você. Isso é roupa do velho homem. Tira, é veste velha, é mortalha. Tem essa roupa no teu armário? Hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você, filho, tira, joga fora. Eu quero te abençoar. Terceira e última, vou terminar aqui. Terceiro traje: antigas práticas e ações. Outro tipo de manifestação do velho homem nas nossas vidas tem a ver com o que fazemos, que representa o que fazíamos, como agíamos no passado. E aqui ele vai falar a respeito de alguns desses pecados. Ele vai dizer no versículo 31, longe de vós toda a amargura, ira, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Isso tem muito a ver com como a gente resolve o problema. Muitas vezes a gente, na hora de resolver conflitos, a gente resolve como a gente resolvia antes de conhecer Jesus. Com gritaria, falta de respeito. Você é casado, você está namorando alguém, meu irmão, não tem justificativa para você faltar com respeito com a tua mulher e vice-versa. Vocês podem discutir, mas gritar, xingar, bater, não tem justificativa. Isso é roupa do velho homem. Calúnia, a Bíblia fala aqui, blasfêmia, o que é? Eu estou com raiva, o cara me fez mal, daí eu conto a história, mas eu conto de um jeito assim, meio distorcido e vira uma calúnia. E tem muita gente que resolve o problema assim. E às vezes a gente faz isso, está com raiva, e a gente conta e põe os pontos do nosso jeito, e o negócio fica maior do que realmente é. Isso é roupa do velho homem. Calúnia, blasfêmia. E a Bíblia continua. Malícia. Cara, você ouve uma conversa, você pega as palavras e já vem um monte de minhoca na tua cabeça. Essa bendita pornografia, maldita pornografia, bendita não, né? Você não consegue. O jeito de você olhar para as moças. Deus precisa converter teus olhos, irmão. Você só vê com safadeza, com maldade, com malícia. E sabe, a gente está perdendo o mais legal. O mais legal numa relação, fazer sexo é muito bom, fazer amor é muito bom, beijar na boca é muito bom. Mas o mais gostoso é compartilhar a vida com quem você ama. E eu creio que o amor, o sexo, o beijo na boca, o carinho, ele tem sentido quando ele é uma expressão de amor. E tem muita gente na nossa sociedade hoje, o sexo está banalizado. Aí você faz com qualquer um, beija qualquer um, e a galera casa e perde a beleza de compartilhar a vida com alguém que fatou. Eu lembro que eu saía com a Sil, e ela sempre foi muito divertida, muito alegre, e chegou um momento, a gente namorou um tempo, né, me enrolei um pouco, mas eu lembro que um momento comecei a avaliar a nossa relação, e eu falei, poxa, eu quero compartilhar a vida com alguém que me faz bem, como ela me faz, que é gostoso estar junto, que é gostoso conversar. Tem cara casando por causa de sexo.
Meu irmão, sexo não segura casamento. Se a única coisa que você tem com a tua mulher é a intimidade física, teu casamento não vai durar nada. E aí, quando você entrar num relacionamento todo dia, que você vai conhecer a mulher, você nem conhecia, porque vocês já começaram um relacionamento na cama. O que unia vocês era só isso. Aí quando tira o sexo, porque dá problema, tirou, não sobrou nada. E por causa desse mundo que está todo desregrado, eu falo, crente, meu irmão, quando você for defender, por que você se guarda para o casamento? Por que você não fica? Você tem motivos legítimos, porque a mente de Cristo está em nós temos razão. Meu irmão, é porque eu quero amar alguém, eu não quero só sexo. É isso. E tem muito cara que se converteu, mas os olhos não se converteram, e aquela malícia do mundo está impregnada em você. E aí, nas conversas, quando você fala das meninas, você fala, vai além. O jeito que você enxerga, o jeito que você olha, meu irmão, pede para Deus converter teus olhos, para você ter relacionamentos duradouros, sadios, que abençoam, que vão além disso tudo. Vai além da malícia. Isso é roupa do velho homem. Tira fora. Tira do armário. E aí ele vai dizer no versículo 28, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. O que você fazia no passado, não faça mais. Você roubava. E eu acho interessante. Eu lembro de um atendimento que eu fiz há muitos anos atrás. Uma adolescente que veio. E quando a gente começou a conversar, ela me confessou que ela tinha um problema com o furto, com o roubo. E ela tinha se convertido. E um irmão que estava discipulando, ajudando, estava trazendo ela para a igreja. Ela trabalhava na loja dele, ele que falou de Jesus para ela, se converteu, mas ela já tinha roubado a loja dele algumas vezes. E aí a gente conversou, eu falei, mas olha, quem normalmente tem uma prática assim, normalmente repete ela. Talvez você já começou a ter uma vida assim muito antes. Ela, faz tempo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, peguei um caderno, abri na frente dela, você vai colocar todas as vezes que você roubou e tal, o que você roubou, e a gente depois vai colocar os valores do lado, beleza? Ela foi, pá. A folha ficou cheia. Quando a gente fez a conta da somatória, dava uma grana violenta. Falei, vamos lá para o primeiro. Ela conta, me conta essa história. Eu trabalhava lá de office girl, não era office boy, né? Ia fazer os pagamentos, pegava para depositar no banco, e eu combinei com os meninos que moravam perto da minha casa, para eles me assaltarem, e a gente dividia a grana. Aí a gente fez, eu fui lá, dei BO na delegacia, todo mundo ficou com dó de mim, porque eu chorei, cheguei e tá. Eu tinha roubado o cara. Falei, então, a gente vai começar pelo primeiro, você vai lá, vai contar para ele o que você fez, vai pedir perdão, que você fez a conta de quanto era, e que você vai trabalhar para pagar. Mas pastor... Você quer tirar a roupa do velho homem? Tem que tratar. E tratar pecado, a gente dói. Mas pastor, e se ele não entender? Eu falei, não sei se ele vai entender ou não, mas temos que resolver. Aí ela foi. Eu também não vou esquecer, eu voltei. Já chego na sala, ela está no sofá ali na antessala, esperando. Chorando. Aí eu pedi para ela entrar, o que aconteceu? Ele me xingou e soluçava. Você disse que ia resolver, ficou bravo, vou ter que pagar com juros. Deus está tratando a tua vida. Vai lá, o que você vai fazer? Ela vendia bijuteria. Ela pagou o primeiro, o segundo, e a gente zerou a lista. Hoje essa menina trabalha numa multinacional. É bem sucedida no emprego dela, porque ela teve coragem de tirar a roupa velha do armário. Tem muita gente aqui que se converteu, mas não tratou de verdade o pecado. Porque às vezes, você vai ter que falar para a tua esposa que você fez o que não devia. Que você vai ter que chegar lá no teu ambiente de trabalho e falar que você fez o que não devia. E você tem medo. Mas deixa eu dizer, enquanto a gente não trata pecado na nossa vida, a gente nunca consegue tirar a mortalha, a roupa do velho homem do armário. Eu nunca vou esquecer o testemunho do pastor Ranulfo. Era ladrão de avião.
Ele dizendo que quando se converteu e entendia que estava errado, ele foi lá na delegacia se entregar e pagar a pena dele. Hoje é pastor, homem de Deus, usado pelo Senhor. Saiu depois de 6 anos para o bom comportamento, está aí, ministrando. Mas ele tratou o pecado na vida dele. Essa mensagem é uma mensagem difícil. Ninguém gosta de mexer na mortalha. Ninguém gosta de tirar a roupa velha do armário. Mas talvez eu falar de alguns trajes do velho homem, você se viu. E Deus falou para você, filho, chega de fazer de conta que isso não é sério. É só uma exageradinha que eu dou no Facebook. É só um comportamento. É pecado. Está errado. É só o jeito que eu lido com as minhas emoções. Não, querido. É errado. Vamos confessar. Vamos tirar a mortalha do armário. Vamos apresentar para Deus a roupa do velho homem e falar, Senhor, eu quero as roupas novas. Eu quero o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser transformado pelo Senhor.